Olá, vamos à resolução dos quesitos de ciência da natureza, sua tecnologia, na concentração de biologia. Eu sou o professor Sauro Bacelar, com formação acadêmica graduada em biologia pela Universidade do Amazonas, bacharelado e licenciado em ciências biológicas, pós-graduando em metodologia do ensino superior, uma experiência profissional, sou professor do ensino médio desde 90 e professor de pré-vestibulares desde 98. Então vamos às resoluções das questões do simulado. Como sempre, nesses últimos anos, nos exames do Enem, na área de biologia, sempre houve maior predileção pela área de ecologia, principalmente quando se fala de impactos ambientais ou de efeitos antrópicos. Geralmente as questões são para essa área de ecologia, né? Claro que tem outras questões, mas muito mais de ecologia. Nesses últimos anos tem sido assim. Então, a questão 51 de biologia fala do manguezal e da restinga, que são regiões da nossa biogeografia, regiões lá do mar, né? Então, as pessoas têm que conhecer um pouco da biogeografia brasileira, regiões e suas características, as suas florestas ou sua vegetação, seu clima, para poder resolver questões que envolvam a biogeografia. A questão diz: o manguezal e a restinga são ecossistemas presentes em Santa Catarina. Analise as proposições a seguir e assinale as corretas em relação a esses dois ecossistemas. 1. São ecossistemas típicos da região litorânea. Essa é uma resposta correta, né? Ecossistema da região litorânea, porque manguezal é a região que é alagada pelos rios, de rio que é alagada pelos oceanos, pelos mares, quando os dois se encontram. É uma região de grande importância, é um berçário do oceano. E a restinga é aquela região que fica na praia antes de chegar à floresta, uma região de vegetação baixa. Então, isso só existe em região litorânea mesmo. A segunda é: por sua localização próxima ao mar, todas as espécies que compõem a vegetação desses dois ecossistemas apresentam glândulas de sal que ajudam a eliminação desse mineral. Essa resposta não é correta. Só existem poucas vegetações nessa região, por ser uma região difícil, adaptação, e nem todos os vegetais lá têm esse tipo de aparelho de excretar sal. Então, essa afirmativa está errada. Afirmativa 3, o solo do manguezal é lodoso, pouco arejado, ao contrário daquele da restinga, que é arenoso e seco. Sim, né, o manguezal, o solo é muito pobre em oxigênio, ele tem muita matéria em decomposição, ele é lodoso mesmo. E a restinga não é na praia, se é praia é areia, né? Então essa resposta está correta também, essa afirmação. 4. Pneumatóforos são adaptações presentes em plantas do manguezal, enquanto adaptações para retenção de água ocorrem frequentemente em plantas que constituem a restinga. Bem, está falando de dois ecossistemas, né? Então está falando manguezal e restinga. As plantas que aí vivem, ou os seres que aí vivem, devem ter algumas adaptações. Como o manguezal ele é constantemente alagado, ele, né, segue o ritmo da maré, as plantas ficam com suas raízes submersas muitas vezes. Existem então lá uns canudinhos que servem para as plantas respirarem para suas raízes, então essa está certa. E já no manguezal, né, na restinga, é muito seco, é como se fosse um deserto. Então lá deve ter uma adaptação que permita que a planta guarde água, né, não perca água muito rápido, porque um clima seco fica exposto ao sol. Então essa também é uma afirmativa correta. A afirmativa 5, alguns caranguejos são animais adaptados à vida dos manguezais. Correto, é o lugar que nasce caranguejo, no manguezal mesmo. Muito caranguejo do manguezal. Enquanto nas restingas, a presença de molusco bivalve é típica. O que é um molusco bivalve? Aqui já entra um pouco de conhecimento de zoologia. Molusco bivalve, não é? Duas valvas, são as ostras. Ora, ostra você não vai encontrar na areia, você encontra no mar, né? Então, essa é uma resposta, uma afirmativa falsa. Como é que vai ter molusco bivalve na praia? Tem na água do mar, não na praia, né? Na região de restinga. A primeira parte está correta e pode levar a induzir ao erro, se a pessoa não ler com cuidado, né? E achar que é correta a segunda parte. Essa aí está errada. A 6, dentre as espécies vegetais presentes em cada um dos ecossistemas citados, manguezal e restinga, destaca-se o mangue vermelho, né? Já está explícito aí, e os cactos e bromélias. Ora, cactos e bromélias são plantas adaptadas a viver em ambiente seco. Então, essa resposta também seria correta. Logo, a afirmativa correta e a resposta total seria a letra C. 1,
3, 4 e 6 são as afirmativas corretas. Próxima questão, questão 52, também envolvendo ecologia, também envolvendo impacto ambiental, ações antrópicas do homem sobre, né, a natureza. O Brasil é rota da sucata de chumbo. É uma manchete do Jornal do Brasil. Poluição põe Cubatão em emergência. O que é Cubatão? Cubatão era considerada a cidade mais poluída do mundo. Muitas fábricas em torno, um manguezal quase que completamente destruído pela ação do homem. E a poluição lá levou muita gente, crianças a nascerem sem cérebro. Esse é um conhecimento que se deve ter. A redução de ozônio aumenta caso de câncer de pele. Ora, o que o ozônio é? O ozônio é aquela camada que nós temos na atmosfera que filtra, bloqueia parte dos raios ultravioleta. Sem essa camada, o famoso buraco na camada de ozônio, realmente os casos de câncer de pele aumentam. Então, são todas ações provavelmente causadas por ação do homem na natureza. Essa e centenas de outras manchetes de jornal nos alertam sobre a gravidade dos problemas ambientais ocasionados pela atividade do próprio homem, as atividades antrópicas. A seguir são feitas 4 afirmativas relacionadas a essa problemática atual. Analise-as. Primeira é: o chumbo, como outro subproduto de indústria, acumula-se nas cadeias alimentares, gerando um problema chamado magnificação trófica. Essa afirmativa é correta. Aí você tem que ter conhecimento de cadeia e teia alimentar. Tem que ter esse conhecimento sabendo que, de nível a nível, né, quando se trata de substâncias tóxicas acumulativas, elas não vão sair do corpo do indivíduo que adquiriu aquela substância. Quando vai passar de um animal para outro, de um ser para outro, vai se acumulando mesmo. Isso se chama magnificação trófica. No final, lá na ponta final dessa cadeia alimentar ou dessa teia alimentar, o último predador, o último consumidor, ele vai estar com uma quantidade enorme de substâncias tóxicas acumuladas nele. Então, essa afirmativa é correta. Principalmente no inverno, ocorre um fenômeno natural, a inversão térmica, que não traria graves problemas se não interferisse na dispersão dos poluentes. Bem, aí realmente, esse fenômeno é natural, o homem não tem como impedir a inversão térmica, é quando esfria muito rápido e aquela camada de ar muito alta, muito fria, desce, fica próximo ao teto da cidade, aprisiona ali o ar quente que tenta subir como uma tampa, e isso impede a dispersão dos poluentes do homem, né, das fábricas, dos carros. Mas o problema em si é só a dispersão dos poluentes. A inversão térmica o homem não tem como controlar, isso é um fenômeno natural. O problema realmente como diz aí, não teria graves problemas se não fosse, né, a dispersão dos poluentes. Então essa afirmação também é correta. O aquecimento global do planeta, denominado de efeito estufa, é fruto de intensa atividade industrial e da contínua queima dos combustíveis. Esse aqui é uma resposta, é uma afirmativa meio dúbia. Ora, efeito estufa é um efeito natural, é um efeito desejável na Terra. Permite que a Terra tenha uma temperatura média de 15 graus, permite a vida. Aprisiona o calor aqui, senão de noite ficaria muito frio e durante o dia muito quente. Essa disparidade de temperatura da noite para o dia levaria à morte de muitos animais, muitos seres. Não haveria como sobreviver de passar de menos 30 graus à noite para 50 graus de manhã. Mas a nossa atmosfera permite a estufa, né, que é esse calor médio na Terra de 15 graus. Acontece que o homem está fazendo que essa estufa fique desequilibrada, aumentando o aquecimento global, com a poluição principalmente. Os gases estufa, principalmente o gás carbônico das queimas de combustível, de florestas, e agora do metano, produzido principalmente pelo gado bovino, está realmente levando a um aquecimento global do planeta com efeitos já visíveis. Então essa é uma resposta correta também. 4. O lançamento excessivo na atmosfera de gases como o metano, que eu acabei de citar, destrói de forma irreversível a camada de ozônio. Essa está errada. O principal gás que destrói o ozônio é o CFC, o clorofluorcarbono. O metano ele é um gás estufa. Ele concentra mais calor até que o gás carbônico. Mas ele não tem efeito de destruir de maneira irreversível a camada de ozônio. Essa é uma afirmativa errada.
certo? Então essa não estaria correta. Então certo estaria 1, 2, 3. Afirmativa correta então seria a letra C. Próxima questão, ainda na área de ecologia, aqui já é falando de pirâmides ecológicas. As pirâmides são representações mais fiéis de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Ela quantifica o número de indivíduos envolvidos, ou a quantidade de matéria viva, né, a biomassa, ou ainda a quantidade de energia naquela cadeia, naquela teia alimentar. Ela é um retrato mais fiel disso. E essa questão fala de concentração de substância ao longo da cadeia. Os inseticidas clorados são muito estáveis e permanecem nos ecossistemas por muito tempo. Inseticida que é para matar, né, seres nocivos na indústria, na pecuária, na agricultura, eles usam muito isso aí para não acabar com o pasto, ou com o arroz, ou com o feijão que estão plantando. Os insetos vão atacar, eles usam inseticidas. Só que ele fica muito tempo no ambiente. Isso causa problema, porque do ambiente ele pode cair para um riacho, para um rio. Em uma cadeia alimentar, uma parte da biomassa, que é a matéria viva, é transferida de um nível trófico para outro, nível de energia, de um para o outro. E outra parte é consumida. No entanto, as perdas do composto clorado ao longo da cadeia alimentar são pequenas em relação à quantidade transferida, havendo assim um efeito acumulativo. É aquela história, o tal da magnificação trófica. Ao longo de uma cadeia alimentar, quando existe um poluente desse, o metal pesado, chumbo, ósmio, esses organos fosforados, eles vão se acumulando e não saem das células. Um bichinho que come uma partícula, esse bichinho vai ser alimento de um outro bicho, só que esse outro bicho come 3 bichinhos desses. Então vai concentrando nele maior quantidade de veneno. Quando chegar no final dessa cadeia, no final dessa pirâmide, que aí nós estamos vendo uma pirâmide na posição correta, esse tipo de pirâmide aí é uma pirâmide de predadores, fitoplâncton, que são os seres que vivem flutuando na água, onde o poluente está, né? O zooplâncton que come esse fitoplâncton, os peixes pequenos que comem, e assim vai até chegar na águia. Então, na pirâmide de biomassa, que é a quantidade de matéria viva seca, representada a seguir, a concentração de DDT, que é um desses venenos mais danosos à natureza, tanto é que ele foi proibido no mundo por ser muito estável, permanecer mais de 20 anos na natureza, causando estragos, o maior nível vai estar lá na águia, porque ele vai concentrar de nível a nível até chegar na águia. A águia vai ter milhões de vezes mais concentração do DDT do que o fitoplâncton. Um dos efeitos, por exemplo, nas aves, né, a águia é uma ave, é os ovos dessas aves ficarem muito moles. E quando ela vai chocar os ovos, né, ela vai deitar em cima dos ovos, a fêmea ela vai acabar esmagando os ovos e com isso vai diminuindo a população dessas aves. Por isso esse veneno foi banido no mundo. Logo, então, a resposta certa é a letra E, 5. A águia vai ter maior concentração desse inseticida. Questão 54, aqui envolve um pouco de zoologia, né, e conhecimento de doenças, de patologias causadas por insetos, por vermes, por protozoários. Uma tabela com algumas lacunas você tem que preencher. O que diz aí? Letras A, B, C e D correspondem respectivamente. Bom, o A tem a doença, está faltando. Só diz qual é o agente causador. E o transmissor também está faltando. Mas diz que o agente causador é um nematóide. Nematóide é um verme. Nemateuminto, tá? Aí você vai nas respostas, nas alternativas, e começa a ver aí, uma por uma, tem que ser assim. Olha aí, a letra A diz febre amarela. Febre amarela não tem nada a ver com verme. A letra B, de novo, febre amarela, não tem nada a ver com verme. A doença não vai ser febre amarela. Aí tem as últimas 3, filariose. Então é filariose. Filária é um verme fininho, tá? Filária é um verme fininho. Então a doença é filariose. O agente causador é um nemateuminto, um verme. E o transmissor dessa doença tem que prestar atenção. Geralmente as pessoas pensam que vermes só se pega comendo alguma coisa suja com um verme ou pisando no chão com o pé descalço ou na água. Não. Tem verme que é transmitido por mosquito. Esse é o caso. Esse verme aí, a filariose, conhecida como elefantíase, é mosquito. E esse mosquito comum, que é na casa da gente, que a gente chama de carapanã, que é a nossa região norte, Carapanã,
em outros cantos muriçoca, pernilongo, é o culex, é o bem comumzão da casa da gente. Esse aí que transmite essa doença. Então a letra B ficaria mosquito. Então com isso você vai eliminar a letra E. Então a letra C e D tem filariose mosquito, filariose mosquito. A segunda linha tem o nome da doença de Chagas, né? Quem é que causa a doença de Chagas? Aí, tem que lembrar o seguinte, muita gente confunde causador com transmissor. Se você perguntar para uma pessoa assim, quem causa a dengue? Provavelmente ele vai dizer que é o Aedes. Ora, o Aedes não é causador, ele é transmissor. O causador da dengue é o vírus. Quem transmite é o Aedes, que é o mosquitinho, certo? E aqui está, doença de Chagas, né? O agente causador não é barbeiro, é o quê? Um protozoário, né? Aquele que foi homenageado pelo Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Esse é o agente etiológico causador da doença. Então, com isso, a gente acerta a questão já aí, ó. Vai ficar o quê? Nem dá ainda, ó. Todos os três têm a mesma coisa. Letra C, filariose, mosquito, protozoário. Filariose, mosquito, protozoário. A finalzinho vai ser aí febre amarela e febre tifoide. A letra, né, da doença D aí, ó, doença, não tem o nome. O agente causador é um vírus e o transmissor é um mosquito. Bom, quem é que vai causar doença viral transmitida por mosquito? Que doença é essa? É a febre amarela, certo? Então vai ficar aí a letra D, filariose, mosquito, protozoário e febre amarela, certo? Não vai ser bactéria. Finalzinho lá já, febre tifoide é uma doença bacteriana, a letra C, febre tifoide é doença bacteriana, não é uma doença viral, está escrito lá que é um vírus. Vamos para a próxima questão, 55. Evolução é uma questão recorrente, né, por ser meio polêmico, no Enem. Em sua estadia no arquipélago de Galápagos, o Charles Darwin estudou um grupo de espécies de pássaros que hoje se chama tentilhões de Darwin, muito semelhantes entre si, mas com um bico diferente, adaptado a distintos regimes alimentares. Essas espécies diferentes originaram-se de um ancestral comum. Este é um mecanismo evolutivo denominado como. Ora, o Darwin observou isso. Em cada ilha, ele observou pássaros muito semelhantes em aspectos, mas diferentes no bico. Ele foi analisar o que acontecia, por que aqueles pássaros tinham um bico diferente, e viu que cada um dessas ilhas tinha um tipo de alimento diferente. Um pássaro tinha um bico muito forte, servia para quebrar amêndoas. Um tinha um bico mais fino, vivia numa ilha onde tinha muito insetos enfiados em madeira, como se fosse palitinho de japonês comer comida, aqueles pauzinhos serviam lá, né, para comer lá um mosquitinho que estava escondido. Então ele foi observando que cada um estava adaptado ao ambiente, e essa adaptação era alimentar. Mas ele percebeu que eles tinham semelhança, então ele pensou assim, esses indivíduos devem ter tido um ancestral comum. Um par deles veio do continente para cá, e daqui foi dando diferentes indivíduos que se adaptaram, cada um num ambiente. O nome desse processo de evolução é irradiação adaptativa. De um centro se irradia indivíduos, cada um adaptado ao ambiente. E aí, nesse ambiente, a força maior da evolução, né, a seleção natural, vai deixar seus indivíduos adaptados. Lembrar que na evolução não existe o mais forte, existe aquele que está adaptado ao ambiente, certo? Se tivesse essa história do mais forte vencesse, estaríamos hoje com dinossauros por aí. O único dinossauro que sobrou foi eu ainda. A questão 56, aí já envolve um pouco de bioquímica celular, né, de mecanismo de energética. Tem lá, considera o esquema seguinte, indica a alternativa errada. Olha só, lá no esquema 1, do lado esquerdo, está mostrando a energia entrando, né? No número 2, a energia está saindo. Aí tem compostos químicos A e compostos químicos B. Do lado do 1 está escrito metabolismo autotrófico. O que é autotrófico? É aquele capaz de fazer seu próprio alimento. E metabolismo heterotrófico é aquele indivíduo que não fabrica seu próprio alimento, ele tem que pegar alimento já pronto de alguém. Bom, ora, a energia entrando, isso do lado do autotrofismo, nos leva a duas hipóteses. Ou esse indivíduo ele faz fotossíntese, ou ele faz quimiossíntese, ele consegue produzir seu próprio alimento usando a energia do sol, a energia luminosa, ou reações químicas, a quimiossíntese. Aí diz aí, ó, fase 2, que é a saída de energia, pode ser realizada tanto por autótrofos quanto por heterótrofos. Sim, a energia tem que ser utilizada por eles, né? Mas não um e o outro.
Olha só, a fase 2 pode ser realizada tanto por autótrofos como por heterótrofos. Só o número 1 vai fazer isso. As substâncias A e B são mais energéticas que A. B é mais energética que A? Não. B, aí ó, é gás carbônico e água. Veja que a seta está indo lá para cima. A planta está usando gás carbônico e água ou o químico sintetizante, outra substância menos energética, para produzir uma mais energética. Então, o composto químico A deve ser glicose, que é muito mais energético que o B, que é gás carbônico e água. A fase 1, a energia, pode ser realizada por alguns indivíduos incapazes de efetuar fotossíntese. Como eu falei, tem uns que não fazem fotossíntese, outros fazem quimiossíntese. Não usam a luz como fonte de energia, mas usam a energia química. Essa está correta. As substâncias de A são orgânicas, né? O açúcar, e resultante do processo de síntese da parte de B. Para fazer açúcar, por exemplo, a planta usa gás carbônico e água, que é inorgânico. Então está certo. Respiração, fotossíntese, fermentação, putrefação, apodrecimento, decomposição, são processos que podem estar envolvidos nos esquemas apresentados. Sim, respirar, produção liberação de energia, a fotossíntese, a produção de energia química, através de utilização de gás carbônico e água, a fermentação, a liberação de energia também de maneira anaeróbica, a putrefação também, decomposição, libera energia também para os seres que fazem isso. Então, são todos os processos envolvidos nesse esquema aí, menos a letra B, substância A e B, né? Ele está falando que a B é mais energética que a A, é o inverso. A A é mais energética que a B. Então, essa seria a questão certa, porque, né, ele quer energia, a questão errada. A questão 57, fisiologia, digestão. Você tem dois desenhos que mostram aí intestinos, um mais compridão que o outro mais curtinho. Bom, aí o conhecimento do aluno tem que ser sobre os componentes dos estômagos dos seres. O ruminante, o boi, por exemplo, ele tem um estômago muito longo, ele é um herbívoro, e para que a digestão se processe com um aproveitamento melhor dos nutrientes, o estômago dele é muito longo, o intestino é muito longo e cheio de câmaras, chamado de poligástrico. Já um carnívoro, o estômago dele é curto, é pequeno. Ele come só carne mesmo, não precisa de digerir celulose. A celulose é complicadíssima para digerir, tanto é que nenhum animal consegue digerir, tem que haver, às vezes, associação com bactérias ou protozoários para que haja a digestão da celulose. Bom, aí tem que saber, então, um pouquinho da anatomia, da fisiologia dos seres em relação à digestão. Observe a figura referente ao tubo digestivo de dois animais A e B. Em relação aos animais que apresentam esse tubo digestivo, é incorreto. Bom, a interação com o micro-organismo para a obtenção de energia é fundamental ao animal A. Então, o animal A é que tem um estômago mais longo. Esse animal come capim. Capim tem celulose. Como eu acabei de falar, ele tem que ter interação gênica, uma simbiose entre o bicho, né? Se fosse um cupim, por exemplo, que não vai ter o estômago desse tamanho, mas também come madeira, que é celulose, o cupim tem interação com o protozoário. Já o boi é com bactérias e alguns protozoários também. Então, essa está certa. O animal A, que deve ser um boi, é consumidor primário. O que é o consumidor primário? Aquele que come vegetal. É o primeiro da linha, né? O primeiro de uma cadeia alimentar. Ele é um consumidor primário. Sim, está certo. Ele é incorreto. O animal B, provavelmente é um carnívoro, pode pertencer ao terceiro nível trófico, terceiro nível de energia. Como é que a gente conta o nível trófico? A partir do produtor. O produtor é o primeiro nível, que é a planta. O consumidor primário é o segundo nível, que é um bicho que come planta. E o terceiro nível trófico é o cara que comeu planta. Então, ele está no terceiro nível trófico, ele é um carnívoro. Então, está certo também. Terceiro nível de energia. O animal B, a letra D fala, o animal B possui estruturas especializadas para matar e dilacerar suas presas. O animal B é um carnívoro. Então, ele deve ter isso mesmo, dentes afiados, né? Para triturar, para cortar, rasgar a carne da presa. E a letra E, que é a errada, já que todas as outras estão corretas, o animal A e B apresentam relação de competição para o alimento? Claro que não, né? A onça não está competindo com a gazela para comer capim. Ele come a gazela, certo? Então, não há competição entre eles por alimento. Então, essa questão está errada. Os animais A e B apresentam relação de competição? Não, eles são dependentes. Na verdade, o A provavelmente se alimenta do capim, né, de um vegetal, e o B pode comer o A, é predador. Então, não há competição entre eles. A questão 58 aqui envolve fisiologia humana, reprodução humana, envolve também conhecimento de parte hormonal dos indivíduos. A ocorrência de gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente. O conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos pode reverter esse problema. Né? A gente sabe que realmente o número de meninas grávidas é muito grande em todos os lugares do Brasil.
meninas bem jovens já tendo filhos. E aí ele está falando aqui conhecimento, né, ou seja, educação nessa área e o uso adequado desse conhecimento, ou seja, dos métodos contraceptivos, pode reverter, evitar esse problema. Em relação a esses métodos, os métodos contraceptivos, é correto afirmar-se que o método hormonal feminino pílula impede a ovulação? Será? O dispositivo intrauterino, DIU, né? Essa é a abreviatura dele, impede a chegada dos espermatozoides no útero. O diafragma impede a anidação da mórula. O método de tabela é eficiente se for evitadas relações sexuais entre o 12º e 14º dia do ciclo. E o preservativo masculino camisinha tem ação espermicida. Então vamos analisar uma por uma. O método hormonal feminino, pílula impede a ovulação? Sim. A pílula ela faz com que o cérebro da mulher entenda de maneira artificial que ela está grávida. Se ela está grávida, não precisa ovular. Isso é feito como? Ela toma todo dia uma dosagem de hormônios que simulam uma gravidez. Se essa mulher está grávida, o cérebro dela entende, então não precisa estar ovulando. Então ela impede a ovulação, e se impede a ovulação, ela não vai ficar grávida. Então essa resposta seria a resposta correta. Por que as outras estão erradas? O dispositivo intrauterino impede a chegada do espermatozoide ao útero? Não. Ele é pequenininho, né? O espermatozoide é microscópico, ele é colocado dentro do útero da mulher pelo médico. O que ele faz? Ele mata o espermatozoide, ele libera substâncias químicas à base de cobre que matam os espermatozoides. Ele não impede a chegada do espermatozoide ao útero. Tá? O espermatozoide passa pela vagina e entra no útero. Quando chega no útero, ele mata. Ele não impediu a entrada deles. Entraram lá, mas morreram. Fica lá ativo por 5, 7 anos. O diafragma, que é uma tampa de borracha colocada no colo do útero, na entrada, né, do útero, entre o útero e a vagina, e impede a nidação da mórula. Não, ele impede a entrada de espermatozoide no útero. Nidação da mórula é quando o futuro feto, o embriãozinho, já foi feito, já houve fecundação, ele vai se prender lá no útero da mãe, lá dentro do endométrio, para aí desenvolver o resto, né, da embriologia dele. Então o diafragma não faz isso, o diafragma impede o espermatozoide de chegar lá no óvulo. O método da tabela é eficiente, é o mais furado de todos os métodos, né? Se for evitar relações sexuais entre o 12º e o 14º dia. Não, sabe por quê? Porque ninguém é relógio. A mulher, geralmente, ela vai ovular lá pelo 14º dia do ciclo. Mas ela pode ovular depois desse ciclo, ela pode ovular antes, dependendo do estado físico, do emocional. Ela não é relógio. Então ela fala assim, não vou ter relação sexual hoje porque eu sei que hoje estou ovulando. Ela não tem essa certeza. Então amanhã eu vou ovular, então eu não vou ter relação sexual 2 dias antes. Às vezes ela não vai ter essa certeza porque ela não é relógio. Ela pode ter tido uma alegria, uma doença, alguma coisa que isso vai impedir essa certeza do dia que ela vai ovular. Então ele não é seguro mesmo. O preservativo masculino tem ação espermicida. A ação espermicida é matar o espermatozoide. Não, ele é um método de barreira, né? Ele não vai matar o espermatozoide, ele impede o espermatozoide de sair e entrar no útero feminino lá, mas não vai matar espermatozoide nenhum. Então a resposta certa é a letra A. E assim, né, terminamos a correção da parte de biologia, da ciência da natureza. Espero que vocês tenham saído muito bem nessa prova. Obrigado.